caso da Palmeirinha. Bora girar o nosso programa então, Gui, porque a notícia que a gente traz agora é a respeito do Casagrande. Walter Casagrande, um dos grandes comentaristas da TV brasileira, ele fez uma revelação, né? O Casagrande falou sobre a sua dependência em drogas. Ele falou sobre isso em um podcast. Nós temos a imagem, uma conversa, na verdade, lá na Rádio Bandeirantes ele falou isso. Nós temos o trecho, a gente vai já a gente traz o trecho, então, da conversa do Walter Casagrande a respeito dessa dependência química. Ele fez essa revelação que acabou caindo como uma bomba também, né, Gui? Ninguém estava esperando isso do Casagrande. A gente sabe que os artistas não costumam muito falar a respeito da dependência química e, de certa forma, é um assunto que precisa ser comentado também, né, Gui? Sim, é um assunto delicado, né? Se sabe, né, que ele teve, né, problemas, né, com drogas, né, com ilícitos, né, logo depois, né, um pouco antes, né, dele encerrar a carreira dele como jogador, né? Mas eu acho que é importante, né, sempre, né, expor essas histórias, né, para servir, né, como alerta, como um apoio, um incentivo para que as pessoas que às vezes estão também nessa situação, né, para que elas não caiam nessa situação também, né? Com certeza. Vamos ouvir então. Agora sim, nós tivemos um problema técnico, né? Vamos ouvir o áudio do Walter Casagrande, o que ele falou nesse podcast. Vamos ouvir. Num avião com um saco de cocaína no bolso. Como é que você fazia? Mas, cara, dependente químico, primeiro, o dependente químico é o maior manipulador que tem na história. O maior mentiroso, o maior cara descolado. Dependente químico é foda. Consegue qualquer coisa em qualquer lugar. Eu chegava nos lugares, por exemplo, cheguei na Alemanha para fazer a Copa da Alemanha em Munique. Eu fui pro centro da cidade dar uma olhada na cidade, fiquei olhando, fui pro quarto dormir. No outro dia eu fui pra cidade e já falei, aquele cara tem, já saquei qual é o movimento. Você saca o movimento. O dependente químico quer a droga, então você fica prestando atenção porque você vai na direção da droga. Caramba. Por exemplo, na Alemanha. Lá você só pega táxi, com todos os táxis ali, ponto de táxi. Você não pega táxi fazendo sinal, você tem que ir no ponto de táxi. E quando eu fui à noite lá, tinha um ponto de táxi, um monte de táxi e um táxi parado lá sozinho. Eu falei, o que aquele cara quer? Se ele quisesse só passageiro, ele estava aqui. Ele quer outra coisa, ele não quer só passageiro. E o cara realmente era Você adquire um superpoder ali, hein? Não, cara, percepção, né? Da droga, não é superpoder, uma visão diferente ali. Mas isso é doentio, cara. Não. A sua vida, na verdade, eu não quero ser mal entendido. Você vive em função disso. A sua vida gira ao redor disso. Você só começa a fazer as coisas depois que você arruma a droga. É isso. Eu suponho. Tá aí então, né, esse relato do Walter Casagrande em um podcast da Rádio Bandeirantes, uma conversa da Rádio Bandeirantes, ele falando, né, como que era esse processo de ir atrás da droga enquanto ele viajava, quando ele viajava, saía do Brasil, e até curioso que eles mencionam ali que ele chegou a transportar também, nessas viagens que ele fazia pela Rede Globo, drogas para fora do Brasil para poder consumir, né, consumo próprio, então, né, acho que a fiscalização ali acaba sendo um pouco menor, uma pessoa famosa, a gente não sabe como que isso funciona ali no aeroporto, mas ele carregava com ele mesmo e ele contou aí nessa entrevista um pouco mais sobre como era para ele conseguir comprar em outros países também. E ele chegou a falar sobre isso, né, Gui, em 2 livros, né? Isso num livro exatamente, né, foi lançado em 2020, chamava Travessia, né, Casagrande e seus demônios, e lá ele falava, né, não só, né, dessa questão, né, das drogas, mas também da carreira dele, né, como jogador, as histórias, os amores, etc. Né, e eu queria só sair um pouquinho, né, dessa questão, né, das drogas, que é importante que ele fale, né, sobre isso, mas é muito bacana também que depois da saída dele da Globo, né, ele teve, né, a possibilidade de dar outras entrevistas, né, participar de outros programas, né, de outros veículos, né, e poder dar esse alerta, né, como ele deu, né, na Rádio Bandeirantes, né,
é muito legal, né, que é uma pessoa assim, ele saiu da Globo, mas ele ainda, né, repercute, né, consegue repercutir, né, com a importância que ele tem, né, no esporte, não só, né, na Globo, né, mas em outros canais, né, agora que ele trabalha também. Inclusive, importante lembrar que não está mais na Globo, né, ele está na Record, está fazendo a cobertura, né, do Paulistão desse ano, mas é aquela coisa, né, contrato por obra, né, por enquanto ele está lá. Tá aí então, né? Mais um drama, né, do Casagrande, ele falando abertamente sobre isso. Como você falou, né, o livro Casagrande, Travessia e Casagrande e seus demônios, né, os 2 livros que ele escreveu, falando um pouco mais sobre a carreira e também sobre essa dependência química, né? Imagina ele falando ali que a pessoa fica realmente refém dessa droga, né? Só consegue fazer as outras coisas quando faz ali o uso desse entorpecente. Inclusive é uma boa leitura, né? Até para as pessoas às vezes entenderem um pouco mais o lado B da fama, né? Muita gente sempre fala sobre dinheiro, glamour, festas, pega quem quiser, compra o que quiser, mas tem um lado B e às vezes é um preço muito caro, é uma válvula de escape muito perigosa que algumas pessoas acabam tendo, né? Isso realmente é muito perigoso para a saúde e para a segurança também, né? Tá aí o caso do Mingau, por exemplo, né, que foi até uma comunidade para comprar entorpecentes e acabou sendo baleado na cabeça, ficou entre a vida e a morte. Então, realmente é uma situação muito grave, muito perigosa. Mas boa sorte aí pro Casagrande, pro Mingau, e qualquer novidade a gente vai atualizando aqui no nosso Papo de TV também.